Bem-vindos a mais um programa Visão Alternativa com Paulo Pereira e Joaquim Jorge. Mais uma vez, obrigado, Joaquim Jorge. Nada, é um prazer, já sabe. Vamos começar hoje com o tema, digamos, que está mais na berra, que é a greve geral. O que é que o Joaquim Jorge pensou da oportunidade da convocação da greve, efeitos da greve, incidentes da greve? O que é que podemos dizer de mais relevante sobre este tema? O governo é inelutável, o governo não liga absolutamente nada à greve. Eu acho imensa piada, porque o governo... Eu acho imensa piada ao Pedro Passos Coelho. Diz que toda a gente tem direito a fazer greve e hoje vem elogiar quem não fez greve. Quer dizer, isto é um contrassenso, as pessoas têm todo o direito de fazer greve, não é? Portanto, nós já falamos aqui, penso que nesse aspecto estamos de acordo. A greve não é uma coisa que possa resolver o problema. Não é? No claro. Imediato. Mas também, se ficarmos calados, o governo faz o que quer das pessoas. É preciso que se explique que o governo nesse dia ganhou montes de dinheiro. Exato. Eu nunca percebi. Eu lembro-me da minha primeira greve geral, que eu me lembro, foi em 82 ou 80, penso que foi em 82, era o governo do Pinto Balsemão e eu lembro-me de eu não aderir à greve porque era estudante. Mas lembro dos meus pais também não aderirem à greve. Mas eu compreendo esta greve. A frustração das pessoas. Mas na altura, a sensação que se tinha era que, na verdade, a greve geral que se tinha convocado na altura era completamente despropositada. Nesta altura, digamos, esta greve geral é mais uma questão de política, é uma questão de dar um sinal ao governo que há descontentamento. Sabe, há uma grande simpatia da opinião pública. Antigamente ouvia-se falar na televisão que as pessoas achavam mal porque não tinham transportes. Muita gente compreende, muita gente não faz por medo, muita gente não faz por causa do salário, mas a maioria das pessoas fez. E a greve foi um êxito, gosto ou não. Teve uma parte final que nada tem a ver com a CGTP, porque no Porto, por exemplo, muita gente foi manifestar-se, montes de famílias com a bandeira nacional. Repare, é que há uma nova classe que eu costumo chamar a ex-classe média, onde eu estou. Não, é que se calhar o dinheiro não chega para o fim do mês. Continua a ser classe média, mas é uma classe média mais baixa, que era média alta. Mas eu prefiro um velho rico do que um novo rico, como deve calcular, e o país está infestado de novos ricos. Termos muitos ricos. Não, um velho, repare, uma pessoa pode não ter agora dinheiro, mas já teve, tem uma conduta diferente de quem não teve e agora tem, eu acho, é a minha opinião. E, portanto, quer dizer, acho que esta greve subiu um patamar em qualidade e em distúrbio. Isto é, finalmente tivemos, agora com um bocadinho de humor, uma greve a sério, com problemas, patardos, polícia, não sei o que mais. A polícia... Feridos, presos. É que queixaram-se que esta manifestação... Sabe o que é que me fez lembrar? Um pouco as claques. As pessoas umas em cima das outras, com palavras de ordem. Uma delas eu não se pode dizer aqui em público, contra o Pedro Passos Coelho, mas foi giro, porque... escuta, não sei o quê, não sei o que mais, pronto, as pessoas mas percebem. O que é que podemos concluir de que houve mais apoio popular? Mas deixa-me só dizer uma coisa, o governo fez bem falar, a CGTP separar-se, mas também é preciso que se diga que no meio da manifestação estavam infiltrados, e quando aquilo começou a piorar, os polícias passaram da manifestação para o outro lado, portanto cada um usa as armas que pode ter. Uma greve, o que pretende é criar o maior problemas possíveis e que seja mais falado. É preciso que se diga, o governo procura aceitar o que se faz, mas se não houvesse dava-lhe jeito, percebe? Por exemplo, o Cavaco... Deixa-me só interromper. Portanto, eu começo a perceber a lógica da greve geral, ou seja, se não houvesse greve, o governo, ou digamos, o país podia interpretar que as pessoas estavam satisfeitas. É um pouco isso, ou seja, exato. A greve geral é para marcar uma posição, eu diria que é uma posição política, mas de fundo, não é uma posição, digamos, eu acho que é uma posição de salvaguardar o roubo que nos estão a fazer, percebe? É aquilo a que eu chamo, nós somos os losers, os perdedores, o que é isso? O salário está perdido, a nossa casa vale muito menos e está avaliada em mais e vamos pagar mais IMI, o nosso carro vale menos, tudo vale menos, a nossa reforma, repare, eu acho que as pessoas já não têm nada a perder. Mas é que, deixe-me só, eu acho que vamos andar mais uns tempos nisto sem se perceber exatamente qual é a origem do problema. A origem do problema foi uma entrada na CEE e na entrada no euro de forma completamente atabalhoada. Você está a falar no Mário Soares? Estou a falar do Mário Soares, estou a falar do Cavaco Silva, estou a falar do António Guterres
e estou a falar do José Sócrates. Ou seja, tem que falar do Durão Barroso. E do Durão Barroso. Estou a falar é que eu, por acaso, ontem e nos últimos dias estive um pouco mais atento a ver se há algum comentador. Eu penso que o único que está mais próximo disto é o Medina Carreira, quando ele fala da necessidade de reindustrializar o país. Portanto, por mais greves que se façam, não há uma percepção clara e a tal classe média não tem uma percepção de que isto teve um antecedente que tem 25 ou 27 anos, ou 30 anos. Não, mas o problema desta greve é preciso que se explique às pessoas. As pessoas já veem o seu emprego a ir-se embora. Mesmo assim fazem greve e perdem um dia de salário. E que agora sabe que a greve aumentou porque muitos privados não vão receber um salário, não é? E por isso dão-lhes no bolso e aderem. Está a compreender? É que é preciso que se explique isto. Portanto, claro, esta greve, para mim, não estava à espera de tanta gente. Nas escolas, nos portos, nos transportes públicos, que isso já é habitual. E, portanto, se criou aqui uma dinâmica que é um aviso. Mas eu não sei, o governo hoje já veio dizer que... E a iniciativa do governo, no próprio dia da greve, digamos, fazer uma espécie de apologia contra a greve, de ir a uma empresa... Se prova a força da greve. Pode ter sido coincidência ou foi algo até organizado? O Cavaco apareceu. Finalmente pensei que ele tinha desaparecido. Só estava na rede social, no Facebook, afinal o homem está cá. E veio dizer que trabalhou. Olha que grande novidade. Por amor de Deus, quer dizer, eu nunca vi um governo a fazer greve, mas... Nem pode. Mas tem feito greve àquilo que os cidadãos lhe dizem. Desculpe, tem feito greve... O governo tem pouca capacidade de incluir, digamos... O governo devia mandar um murro na mesa. Ou pelo menos fingir até, é que o governo nem sequer finge que houve os sindicatos, a população, as confederações patronais, o governo simplesmente, ainda hoje ou ontem o Passos Coelho disse, este rumo é o certo e não nos vamos desviar dele. E, portanto, mas isso é a ditadura da inevitabilidade. E se ele acha que não teve culpa, repare, se ele acha que não teve culpa nisto tudo, que agora já teve durante este ano de governação, não vamos estar sempre a falar da herança. Nós passamos a vida a falar de heranças. No final do ano teremos um ano e meio de governo. Portanto, ele teria muito mais poder negocial para dar um murro na mesa e pedir suavidade. Eu não sei se é tempo, se é juros. Como é que é possível no banco... um banco pedir a 0,5 ou 1 e os portugueses terem juros a 3,5, 3,55. Eu não entendo a média dos juros da Troika é à volta dos 3,8%. Pronto, mas então se pede a meio 1, quer dizer, sim, há aqui qualquer coisa, aliás o Bloco de Esquerda falou nisso, quer dizer... Eu lembro-me daqui há uns 3 ou 4 dias e senti que há o próprio Partido Comunista, penso que está mais moderado e vi o líder do Partido Comunista apresentar uma proposta que me parece uma boa base de partida junto da Troika, que é termos as mesmas condições em termos de juros que teve a Alemanha entre 1950 e 1990, que foram juros indexados, quer os juros, quer o pagamento, digamos, do principal, do valor nominal, eram indexados à performance da própria economia alemã durante essas 3 ou 4 décadas. E isso acho que era uma proposta que era bastante válida. Era nós dizermos à Troika, olha, nós estamos a fazer, e provarmos, e a Alemanha, e provarmos que estamos a fazer o melhor, o possível, dentro das regras. Mas se este governo não segue a linha do que pensa a opinião pública, só tem uma saída, tem que sair. Não, ele tem maioria no Parlamento. Enquanto tiver maioria no Parlamento, tem legitimidade. Isso de votar são picos de cidadania. Era o que faltava. Os cidadãos não podem só estar em alerta máximo quando é para votar. Aliás, metade não vota, portanto, ele foi eleito com menos de 25% da população. Claro, portanto, que votou. Portanto, quer dizer, ou percebe os sinais ou vai-se embora o Cavaco. Não existe, portanto, apareceu... Mas como é que interpreta, digamos, hoje mesmo a insistência de Passos Coelho, ou ontem ao final do dia, ou hoje já não me recordo, de que não se vai desviar 1 milímetro desta linha? Pronto, tenho o caminho traçado, já o tenho há muito tempo. É uma maneira também de dizer que vai ter que não, digamos, não pretende... Ele nunca fala para Portugal. Eu gostava que ele fosse duro com os europeus como é com os portugueses, percebe? A dureza e inflexibilidade era o que ele deveria ser lá fora, mas não é.
E a explicação acerca dos incidentes? Aquilo foi já uma coisa organizada de algum grupo? As informações que eu tenho lido é que há já um grupo, digamos, europeu que está relativamente bem organizado e que participa sempre nestas greves e manifestações e depois provoca incidentes. Mas o Joaquim Jorge diz que também pode haver aqui alguma infiltração de... Claro, 20 ou 30 polícias que alegam que já sabem quem são, porque eles taparam-se. Olha, eu tenho pena dos polícias. Eu tenho pena dos polícias, têm que cumprir ordens, é muito ingrato estar e têm que posição. Bater no povo, e algumas pessoas nem têm culpa nenhuma disto. Isto é que me irrita bastante, percebe? Estava um velhinho lá parado a descansar, um reformado sentado, e levou uma coça. Portanto, quer dizer... Mas isso foi precipitação da polícia ou é a confusão? Não, então aquilo ao acumular, eu também não gostava de estar sempre a levar com coisas, de repente disparam. Mas pronto, finalmente houve uma coisa a sério, não é? Feridos, eu não quero que morra ninguém, mas pronto. Isto vai aumentar, não leva a mal. As pessoas ainda não perceberam isso. A partir de janeiro, já repeti aqui, a partir do fim de janeiro, quando as pessoas receberem e o dinheiro não chegar, 6%, não é? Que é a ex-classe média, que é o que eu faço parte, estamos arrumados. O Passos Coelho não tem a noção disto, não tem a noção... Sabe que o problema do Passos... Não, nem tem a noção que há... O Passos Coelho, se quer dar o exemplo, baixa o salário dele, tendo em conta a situação, 50%, eu já nem digo 30%. Sim, mas ele aí também não tinha condições para viver, porque ele provavelmente tem custos e tem... E o senhor tem condições para viver? Eu não tenho. Que culpa é que eu tenho disto? Eu por acaso mas como é que é possível? Eu às vezes interrogo-me, vou para casa, quer dizer, eu não devo nada a ninguém. Sempre tive uma vida equilibrada. Aliás, já propus aqui uma coisa que ninguém liga àquilo que eu digo e deveriam ligar, que é, eu tenho 5.000 euros para emprestar ao Estado durante um período de tempo a juros zero. É a minha contribuição para a minha cidadania. Se há 2 milhões de classe média... E se não tem dívidas, que infelizmente tem, eram 10 mil milhões de euros. Sim. Que davam uma ajuda fantástica. Claro que davam. E eu tenho para emprestar. Não sei se toda a gente tem. Porque é que este governo segue um pouco a linha do anterior, e até dos outros anteriores, mas mais do anterior e este, que é não virem fazer uma campanha, como em alguns países se faz, de captação precisamente desses 5 mil ou 10 mil euros. Porque não existe essa... Pois não, porque então a aplicação do dinheiro já ficou mais... Taxaram mais até de 25 para 26 pontos. Mas é engraçado, mas repare que os não residentes, há muitos não residentes onde há acordos de não dupla tributação que estão isentos. Ou seja, o que está a passar-se neste momento é uma perversão completa e é uma drenagem de capital. Quando ele disse que ia taxar as grandes fortunas, elas... acabou por não as taxar e as pessoas tiraram daqui o dinheiro. Tiraram daqui o dinheiro. Mas há países que têm uma espécie de progressividade na taxação dos juros, que é, por exemplo, vamos imaginar, aplicações até 50 mil euros estão isentas de imposto ou têm um imposto mais baixo. Sim. Mas em Portugal taxa-se os juros desde 500 euros ou desde 1.000 euros. Portanto, é uma coisa que em muitos países, precisamente para se captar estas poupanças da classe média, isenta-se até um determinado limite de juros. Sim, isso não existe em Portugal. Mas por outro lado, e esta é perversão, e era importante que a tal classe média perceba isto, porque os líderes da opinião, os economistas principais não têm falado nisto, é que, por outro lado, os grandes investidores internacionais não pagam os 28% ou os 26%. Nem os bancos. Os bancos, digamos, os bancos têm aqui pagam IRC, portanto pagam um imposto. Mas devia haver vários escalões de IRC. Exatamente. Vários escalões de IRC como há de IRS. Portanto, as empresas mais pequenas deviam pagar um IRC mais baixo e as maiores, e as que resultam de monopólios... Isto não é ideia minha do Bloco de Esquerda. Há ideias que ouço e leio e estou de acordo. Não me interessa se são de esquerda ou de direita. Por exemplo, as transferências para as PPPs. Acabar com isso. Digamos, normalizar da mesma maneira que há cortes de 7% nos salários dos funcionários públicos. A Constituição tem que se alterar. Não tem nada. Tem determinadas regras de responsabilização política. Sim, é isso. Quem acalma. E relativamente à ação política e conduta de exemplar. O que é conduta exemplar? É preciso acabar... Mas isso não é preciso alterar a Constituição. Isso pode ser feito por lei.
Porque as leis podem ser mais ou menos rigorosas. Mas essas leis depois fazem parte da Constituição, não é? Não, mas as leis podem ser mais ou menos rigorosas. O que normalmente se faz... para o automóvel, não se sabe quantos carros há neste país. Isto é de morrer a rir. Isso é o tema. Aqui há 15 dias eu... Paulo, você se fosse um político ou tivesse um cargo, a primeira coisa que lhe davam era um carro e motorista. Eu acho que era a última coisa que lhe deviam dar. Mas não há necessidade nenhuma, e acho que eu acho que é um mal para os políticos, é errado. E não... Qual é a diferença de um político andar num carro Quero um exemplo, posso falar de um exemplo de 30 concreto? mil euros ou num carro de 120 mil euros? Eu sei, Paulo, mas eu estou farto... Porque é que continuamos a ver o governo a chegar a estas reuniões internacionais com carros de 120 mil euros novos? Isto faz algum sentido? Não, porque o problema é que se criou em Portugal que um tipo importante e rico é aquele que tem um carro e um motorista. E são as grandes famílias que sempre tiveram, eu não sou contra isso. Sim, dinheiro privado. São privados. Claro que se taxa, que compram, se pagarem os seus impostos e ganham dinheiro, eu não sou contra isso. Um carro desses paga 50% de impostos. O Estado tem o dever de dar o exemplo. Carros discretos, não é uma pessoa, como diz o François Hollande, que ganha 5 mil euros, não precisa de motorista, compra o carro com o dinheiro dele. Era o que faltava agora, todo o funcionário público não tem... Até porque, repara, o ministro vai ter qual é a utilização diária que faz desse carro. É pequeno. Olha, eu vou dizer agora uma coisa que não devia dizer, não vou citar nomes. Clube de Pensadores. Um debate à noite. Portanto, está fora do horário de trabalho. É concebível algum político vir com um carro a expensas do Estado? Não, devia haver num carro pessoal. Eu não vou falar em nomes. Sim. Alguns vêm, outros não. Alguns confundem um pouco Mas está mal este exagero, usufruir de um direito para além daquele que tem direito, não é correto. Porque há aqui uma grande complicação. Se vier tarde, tem que levar o carro para casa. Sabe qual é a argumentação que eu diria que uma parte da classe política e dos comentadores fazem? É que isso são trocos. Na verdade, não deve... são trocos, mas a gota do oceano faz o oceano. E não é só isso. E como é que se há de exigir, ou convencer o resto do país, o resto da população, que o esforço que se está a fazer até pode ter algum sentido, quando depois os responsáveis principais e os que são pagos pelos contribuintes têm isto. Mas depois é engraçado. Por um lado dizem, mas isso são 10 milhões de euros ou 20 milhões de euros. Mas é monte de dinheiro que podia ser aproveitado. Mas depois, quando faltam 10 milhões de euros para os pequenos almoços das crianças com fome, aí já é muito dinheiro. Ou seja, pode-se gastar 10 ou 20 milhões de euros todos os anos em frotas automóveis exageradas. É mais. Todos os anos. Não estou a falar, só da renovação. Sim. E não estou a falar sequer da manutenção, não é? Mas depois não se consegue arranjar 10 milhões de euros para ter um mínimo de um pequeno almoço para as crianças. E não venham com desculpas, por exemplo, um carro. O Pedro Mota Soares tinha uma moto, uma Lambretta, e depois disse que ficava mais barato. O novo contrato não ficava nada. Como exemplo, não devia ter aceito o novo carro e ficava com um carro de alguma instituição que houvesse. Nem que tivesse 4, 5 anos. Eu tenho um carro de 13 anos e não morro por isso. Até se prova com a crise que os meus bens perecíveis duram muito mais que aquilo que eu pensava. Sapatos. Qual é a vergonha de deitar meias solas nos sapatos? Qual é o problema de uma camisola se tiver borboto? Mas o carro a viatura tem um duplo custo. Tem um custo, vamos dizer, direto, mas é pior porque é importada. Estes carros são totalmente importados. Claro. E, portanto, vão-nos afetar duplamente, quer na balança do Estado, o déficit do Estado, e na balança comercial, porque depois temos que arranjar... Parte do financiamento que vem do exterior é depois para comprar, para importar... Nós dizemos, mas a Alemanha empresta-nos dinheiro. Mas empresta-nos dinheiro para nós comprarmos produtos alemães. Ou seja, quem fica com os euros que vêm da Alemanha é a Alemanha mais os juros. Já não há muito dinheiro para comprar coisas alemãs, que ela tem que mudar de tática. Mas eu tinha aqui 20 e tal mil carros, 27 mil, e não estavam os das câmaras. Repare, nas câmaras há 308 presidentes de Câmara. E para as pessoas perceber, há o Executivo, e o Executivo, os vereadores têm pelouro, têm carro e motorista.
Eu estive a fazer um levantamento, isto passa 30 mil. Sim, não te faz sentido nenhum, não tem qualquer sentido. Isto é 30 mil carros, é não sei quantos motoristas, é 58 mil autarcas, é não sei quantos presidentes não sei de quê, empresas públicas. Se acabassem com isso, acredito que o povo aceitava muito melhor as coisas. Mas este sofisma que existe de que, como são pequenas parcelas, para o que eu faço. Pois, mas pequenas parcelas junta. Grão a grão, enche a galinha, como é que se diz? O papo. Mas não se lembra do PSD, durante a campanha eleitoral e o CDS virem com documentos a dizer temos aqui a lista das gorduras e essa lista desapareceu, nunca mais se falou nela. E o próprio CDS disse que não concordava com o orçamento há um mês atrás e que ia apresentar as tais propostas de corte da despesa das gorduras e até hoje... Mas olha, com esta coisa toda, deixou-se falar do orçamento. O orçamento pode ser aprovado, que foi na generalidade, na especialidade não, e vamos ver a execução do orçamento. Que eu tenho dúvidas sobre isso. Teria que ser aprovado. Sabe que o Jorge Miranda é um constitucionalista de renome e, portanto, e que não olha nem do PSD nem do PS. E já disse que tem bastantes normas inconstitucionais. O que é que acha das declarações do Cavaco Silva ontem? Disse alguma coisa de novo? Foi um pouco na mesma, mas continua a ser um pouco dissonante do governo. Continua a insistir que esta política só de austeridade não funciona. Acho que é a primeira pessoa que fez há tempos um encontro em que os jornalistas tinham que estar noutra sala, parece que estavam numa prisão, a olhar para lá, num vidro. Quer dizer, um político eleito que não está à beira do povo e tem dificuldades de contactar o povo e pede o voto do povo, há aqui uma contradição qualquer que não é. Isso não é democracia. Agora, um tipo que fala pelo Facebook e que de repente aparece porque está à rasca. De qualquer maneira, ele vai ter um papel determinante se for para manter o governo. Não vai ter papel. Não. A gente devia deixá-lo acabar isto e ir embora. Vai ficar na história... Mas este governo, se não se demitir... Ou seja, se for preciso alguém... Mas ele não demite ninguém. Não demitiu Sócrates. O Cavaco é culpado do arrastão. O Cavaco é um pouco um arrastão. É um arrastão. Mas é o que temos, não é? É o que temos, mas... E, entretanto, saíram ontem uma bateria de indicadores macroeconómicos que continuam continuamos na derrapagem, taxa de desemprego a subir, somando... Ontem já se começou a falar, penso que já se tinha falado, mas deu-se mais incidência à questão de que a taxa de desemprego tal qual é apresentada, de 15,8%, não inclui... cerca de 200 mil ou mais de 200 mil, não me recordo exatamente, de pessoas que estão inativos, ou seja, além dos desempregados temos os inativos, que fazem parte da população. E 100 mil a sair por ano. E temos já, senão a taxa era maior. Desde o início da crise, temos já 600 mil, portanto, pessoas que saíram do país. Não são 900 mil, são... 600 mil. 600 mil foi Sim, o que mas saiu, eles dizem que há 900 mil desempregados, mas é mais de 1 milhão. Não, somarmos os inativos, neste momento já há 1 milhão e 200 mil... 1 milhão e 100 mil de desempregados inativos. Mas deixa-me só dizer uma coisa que eu acho imensa piada no meio desta crise. Há uma coisa que aumentou. É a segurança dos políticos. Isso fica-nos caríssimo. Sim, aumentou, pelos vistos, aumenta 10% o orçamento. A Merkel, a segurança que teve, dizem, isso não tens nada... Não tenho nada a ver com isso o quê? Claro que temos a ver com isso. Mas a visita da Merkel teve algum efeito? Não, porque a visita da Merkel foi inteligentemente bem feita, numa segunda-feira, que é a chamada ressaca dos portugueses. Mas terá tido um impacto positivo em termos de governo? Eu acho que não. Eu acho que se tivesse foi melhor assestar a baterias para a greve geral. Porque, mas já vai haver outra greve? O governo já usou esse trunfo, ou seja, havia este trunfo de dizer que de vez em quando lançava-se essa ideia que os alemães vêm aí com novos investimentos e tal, e o que o presidente da ICEP falou foi em investimentos das empresas que já cá estão, que é a Auto Europa. Por acaso achei aquilo extremamente caricato, como resultado de uma visita de um primeiro-ministro de um Estado com a importância que tem e do peso que tem a Alemanha, aquilo que se disse foi dizer que as empresas que cá estão alemães, que é a Auto Europa, as principais, a Continental Mabor e a Bosch, iam manter-se cá. Ou seja, nem sequer se falou em aumento de emprego gerado pelas empresas alemãs. Eu considero que a visita da Merkel está manietada pelas eleições internas do partido dela. Mas o que eu estou a dizer, em termos de política portuguesa, não trouxe nada de positivo para o governo, porque gastou esse trunfo e agora não tem nada mais para dizer. Mas o Pedro Passos Coelho está farto de gastar trunfos, não é?
Já não tem trunfos. Portanto, o Passos Coelho agora já não é um trunfo, é um bluff. Mais indicadores. Ontem também saiu, o PIB desceu 3,4%. Portanto, o Passos Coelho diz que está satisfeito porque está dentro das previsões. Mas o Banco de Portugal finalmente não está, graças a Deus. O Banco de Portugal diz que é 1 e diz que é 1,6. Para o ano considera que provavelmente vamos ter 1,6% de quebra do PIB, mas o Governo diz que está tudo bem porque está dentro das previsões. Ou seja, se o Governo previr, se nós tivermos um PIB, uma queda do PIB de 3% para o ano, mas se o Governo tivesse previsto que eram 3%, estava tudo bem. Isto faz algum sentido? Estar contente eu com acho que nós estamos numa encruzilhada. Nós continuamos num automóvel, com uma rua, uma autoestrada, em que tem sem saída. E estamos a continuar a ir... Em vez de parar para fazer o caminho para a frente, vamos contra o muro. Eu tenho essa ideia. Mas vá lá, ao menos a equipa de futebol portuguesa empatou no Gabão, mas parece que vamos receber 800 mil euros. Greve dos Portos, para acabar isto, este nosso programa. Greve dos Portos. Pois os estivadores não brincam em serviço, não é? Também estiveram na greve. Porque o problema desta greve é que se juntou muita gente... Mas a greve dos estivadores está a começar a ter, digamos, tem um efeito um pouco de pôr a opinião pública a favor do Governo, porque... Acha? Acho que sim. Não, o que eu acho é a capacidade de estarem quase ao mês. Portanto, os estivadores não... Eu não sou nada invejoso, mas ganham muito bem. Eles estão a fazer greves às horas extraordinárias. Está bem, mas... Portanto, mas porquê é que se fazem greve às horas extraordinárias, porquê é que a empresa dos portos ou o Instituto dos Portos não contrata estivadores para as horas extraordinárias que são feitas? Eu não consigo entender. Se são tão importantes, se é um serviço que tem tanto impacto na economia, o próprio INE, esta semana, veio dizer de uma maneira um pouco atabalhoada, eu estive a ler, e não explica exatamente qual é o impacto quantitativo, mas diz que a greve dos portos afetou a queda das exportações, que isto é, digamos, como nota final, termos mais um indicador que altera, digamos, é um indicador que já altera completamente as previsões do Governo, que não estava nas previsões do Governo para este ano, que é a subida das exportações acabou. Ou seja, o último mês em que houve subida das exportações foi em agosto e setembro já começamos a perder. Eu estou com medo que o Governo veja que não consegue resolver o problema e se vai embora. Está com medo? Mas mas não é melhor o governo... mas nós não temos Presidente da República para fazer um governo de iniciativa presidencial e convoca eleições. E depois é pior, as eleições é uma bandalheira total. Vamos ter um impasse. Mas porque, repare que as autárquicas estão a 6 meses e só se fala de candidatos, em vez de falar de projetos. Eu quero lá saber do candidato. A mim interessa-me o projeto para um sítio para se resolver os problemas das pessoas. Interessam as duas coisas, porque um projeto sem ser personificado. Sim, mas só se fala aquele vai para ali, aquele não pode ir para ali, depois vai para acolá. Isto não é política. Aparentemente vai haver impugnações de candidatos que vão sair portanto, que ultrapassam os mandatos. Não vai acontecer isso. É o que eu tenho lido, porque há várias pessoas que estão contra, que consideram que isso é ilegal e se consideram ilegal podem apresentar uma impugnação. Sim, está bem. Não é? Portanto, e hoje saiu mesmo, para acabar mesmo, saiu que toda a zona euro está em recessão, apesar da Alemanha e da França, e a França, digamos, contra as expectativas, ainda se manter um bocadinho à tona, mas a zona euro toda está em recessão, o que demonstra que o problema em Portugal não é exclusivamente de origem portuguesa, mas é um problema... Mas também é, desculpa, não vamos com a desculpa das coisas lá fora. Nós não temos sabido arrumar a casa. Desculpe. Nós não temos sabido arrumar a casa. Sim, mas a nossa casa pode ser pobre, mas pode ser limpa e haver um mínimo sopa e um caldo hoje para mesmo, o Medina Carreira já tem dito isso há várias semanas, mas hoje ainda foi mais claro. O programa da Troika de 3 anos é completamente irrealista. Nós precisávamos ter feito este ajustamento em 6. E o Medina Carreira não é propriamente Carreira, quando lá esteve, o que é que fez de grande? Eu não me recordo. Sim, ele já esteve há tanto... Ele esteve há 30 anos Mas atrás. O problema é que nós vivemos de ex-políticos. Isto faz-me lembrar jarrões. São coisas com muito valor, muito interessantes, e a gente não sabe onde é que as há de arrumar aqui em casa. Não, mas as opiniões têm que ser, têm que ser ouvidas. E por vezes o Medina Carreira diz coisas que eu considero erradas, e outras vezes considero certas. Eu relativizo isso. Mas outra coisa que também desapareceu... Aliás,
critica sempre e nunca dá uma solução. Já lhe disse isto pessoalmente, quer dizer, está sempre a criticar o que está mal. E deveria, por exemplo, e a CGTP nesta greve disse uma coisa que eu concordo. Era uma greve não só de protesto, mas de propostas. O que é que passou? Só passou o protesto. Claro. As propostas ninguém ouve. Mas também a comunicação social nunca dá ênfase. Pois, dá muito pouca ênfase às propostas. Porque às vezes 6 meses depois veio-se falar do Banco de Fomento, quando há um ano atrás já o Partido Socialista tinha apresentado isso, sem falar de um pequeno partido em movimento, já tinha apresentado isso há 2 anos. Mas isso estamos... Muito bem. E é isto. Por hoje é tudo. Até para a semana. Vejam Visão Alternativa no RTV.